jogos, oitavas de final da Libertadores, Atlético Paranaense e Libertad, Tolima e Flamengo, Vélez e River, Emelec e Atlético, Cerro e Palmeiras, Talheres e Colón, Corinthians e Boca, Fortaleza e Estudiantes de La Plata. O Emelec ficou na segunda colocação no grupo do Palmeiras. Lá no Equador, o Palmeiras ganhou 3-1 e venceu no Allianz Parque 1-0. Já nessa reta final já estava classificado. O Emelec fez 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 14 e sofreu 7 gols na primeira fase da Conmebol Libertadores e no campeonato equatoriano tem a sexta colocação com 22 pontos. Roberto Abras trazendo tudo do Galo nesta sexta-feira. Estamos aqui com o Fred Jota pra gente falar do caminho da Libertadores, dos outros confrontos também. Um abraço, boa tarde, Roberto. O assunto é esse, Pedro, por favor. O assunto é Libertadores, pode entrar nesses detalhes aí. Com relação ao Atlético, eu diria o seguinte, o nosso grande zagueiro Júnior Alonso, ele pediu para deixar bobagem para a seleção do Paraguai, ele pediu para sair, tá tudo certo, foi desconvocado. Agora o Atlético trabalhando hoje pela manhã e fica agora o levantamento que vai acontecer em termos de Libertadores, que é o assunto hoje do pessoal do esporte, querendo acompanhar com detalhes a Libertadores, o que vai acontecer até mesmo de futuro, né? O Atlético pegando o Emelec, já tem o possível, se o Atlético passar e tal. Libertadores é o grande assunto, você tá muito por dentro, viu, Pedro? Vamos lá, primeiro com relação às quartas de final possíveis, né? Nós temos o chaveamento já todo definido. Abraço pra você, Fred, boa tarde. Vamos acompanhar aqui e trazer o panorama desses times. Vamos lá, boa tarde, Pedro, boa tarde aos ouvintes. Bom, primeiro tem que passar do Emelec. Exatamente. Né? Que não é, do pote 2 não era dos piores adversários, né? De jeito nenhum. Você falou, inclusive, que ele fez 14 gols, sendo que 7 no jogo final. Só na última rodada. Na última rodada, contra o Independente Petroleiro, que um clube que apanhou com força nessa primeira fase da Libertadores. Um grupo nivelado por baixo. Sim. Porque os 3 adversários do Palmeiras eram muito fracos. 6 jogos. Né? Venceu 6 jogos, bateu recorde de gols, enfim. Mas vamos lá, porque o ouvinte tá doido para saber quem que o Atlético pegaria se eliminar o Emelec. Palmeiras, que eu acabei de falar nele, ou o Cerro Porteño. Palmeiras tem que classificar também, tá? É. E o Palmeiras agora chegou a 14 jogos, né, de vencibilidade. O recorde é do Atlético com 18, o Palmeiras já tem 14. Desde a fase de grupos da Libertadores do ano passado que o Palmeiras não é derrotado. Então, dividido em 2 lados, né, Pedro, para ficar Sim. mais fácil. Atlético e Emelec, vencedor pega Cerro Porteño e Palmeiras. Se tiver um outro Atlético Palmeiras, repeteco da semifinal do ano passado, dessa vez com decisão em São Paulo. Palmeiras tem a melhor campanha, Sim. né? Tem a melhor campanha de todos. Então, é um desafio e tanto. Primeiro passado do Emelec. O Cerro Porteño foi segundo colocado no grupo G, que eu falei agora há pouco, aquele grupo que não tinha brasileiro. Né? Exatamente. Que teve como grande surpresa, na minha opinião, o Colón. Sim. Colón que eliminou o Atlético lá, né? Copa Sul-Americana de 2019. O Colón, que deu sorte também no sorteio, mas isso é um outro assunto. Desse lado aí, desse caminho pro Atlético, as outras quartas de final, o adversário que numa possível semifinal sairia de Atlético Paranaense e Libertad, que também estavam no mesmo grupo e brigaram até o último momento pela primeira colocação, e Estudiantes e Fortaleza. Olha, eu vi alguns jogos de Estudiantes e gostei muito. Vai ter gente que vai falar, poxa, mas apanhou do Vélez 4-0 na última rodada. Entrou com o time reserva, já classificado, já em primeiro lugar, perdeu a chance de ficar numa colocação melhor. Lembrando que tem uma campanha também melhor do que a do Galo, certo? Isso. Então, nesse cenário, uma eventual semifinal, se o Atlético passar de Emelec, Palmeiras, Cerro Porteño, Estudiantes, Fortaleza, Atlético Paranaense e Libertad. Só contra o Estudiantes o Galo não teria a vantagem de um segundo jogo no Mineirão. Exato. E, repito, o Estudiantes é muito bom. O Estudiantes é muito bom, foi um dos times que eu mais agradei acompanhando essa primeira fase. Que, na minha opinião, abriu um abismo, né, Pedro? Entre clubes brasileiros, alguns clubes argentinos e o bolo. Isso vale para a Sul-Americana também. Do outro lado, a gente pode ter um confronto de 2 brasileiros já nas quartas, Flamengo e Corinthians, caso se classifiquem. O Flamengo pega o Tolima, que estava no grupo do Galo, e o Corinthians volta Vai gostar ainda do Boca, hein? a enfrentar o Boca. Aí tem o clichê, né? O Boca não é tão bom, blá blá blá, né? Deixa chegar nesse mata-mata aí pra você ver. Do outro lado, nessa mesma
nessa mesma parte do chaveamento, River e Vélez, River favoritíssimo, e Talleres e Colón. Olha, tá cedo para falar, tem que classificar e tudo mais, mas o River é muito favorito para ser semifinalista, para ser semifinalista. Verdade. E pode ter um River e Boca. Exatamente. O Boca teria que passar pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Tolima. Podemos ter um outro Boca e River. Esses seriam possíveis adversários do Atlético caso o Galo avance, né, das oitavas, das quartas e da semi e para uma possível decisão da Conmebol Libertadores. Podemos, né, ter aí confrontos brasileiros já nas quartas, pode ter brasileiro no caminho do Atlético, parada realmente é dura, né? Praticamente pode ter um cenário que quase aconteceu no ano passado, né? Praticamente só com brasileiros, né, Pedro? Verdade. Pode ter um Atlético e Palmeiras, um Libertad e Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo e, em tese, só o River Plate, considerando a qualidade do River, só um argentino, só um intruso, né? É um cenário que a gente viu no ano passado. Tinha 3 brasileiros e o Barcelona de Guayaquil. É um cenário que está se desenhando e competitivamente e financeiramente é o reflexo do que a gente está percebendo com um investimento pesado e muito maior nos clubes brasileiros. 1h41, estamos falando deste Atlético das oitavas de final da Libertadores. Mais algum detalhe, Roberto? O Atlético com este caminho, então, para seguir oitavas de final e nas quartas podendo enfrentar Palmeiras, Cerro Porteño, equipes que vão se enfrentar primeiro no Paraguai e depois em São Paulo, Abras. Não, para dizer que o Atlético trabalhou pela manhã, eu estava fazendo um levantamento completo com o nosso comentarista, o Lério Gustavo, no debate, logo mais, com mais tempo, aquela coisa toda. Vamos dar um apanhado geral do Atlético em termos de futuro de Libertadores, que é o negócio hoje. Você liga a rádio, televisão, tá todo mundo nessa. Quem gosta da bola, o assunto é Libertadores. E veja que o Atlético vai pegar o Emelec, lembrando, claro, que o jogo de volta é em Belo Horizonte. Mas até lá, e só lembrando também em termos de data, porque junho é julho, final de junho, princípio de julho. O Atlético vai ter um tempo para organizar o seu time. Lembrando que o Galo joga no domingo, contra o Avaí. E o detalhe, Pavon está em Belo Horizonte, acertando detalhe do seu contrato. E repito, o Alonso, ele pediu para deixar a cena bobagem, fazer amistoso, e ele vai ficar, é uma tranquilidade. E fica a expectativa quem entra no lugar do Dodô, que está por conta da seleção brasileira. Quem vai ser o lateral? Que Dodô, rapaz? No lugar do Arana. O Dodô já estaria pronto? De qualquer maneira, às 6 horas da tarde, debate. O Lélio fazendo um levantamento assim completíssimo. Estaremos com mais tempo discutindo o Galo na Libertadores. Já mais destaques aqui então para Atlético, para Cruzeiro, para América. Diga lá, Fred. Não, lembrando que o Atlético enfrentou não só o Palmeiras, como também o Cerro Porteño no ano passado. Venceu 1-0 o gol do Queno no finalzinho e venceu uma goleada aqui no Mineirão, fez 4 gols. O Cerro não é nem de longe uma ameaça pro Palmeiras, na minha opinião. Já vi muita coisa no futebol, viu, Pedro? Mas ameaça pro Palmeiras acho difícil. Muito bem. Só lembrando que não tem mais a queda de gol nessa fase agora. Acabou aquela história que o Palmeiras foi eliminado no ano passado. O Atlético foi eliminado exatamente pelo gol que tomou no Mineirão. Nesse caso, 2 empates, a gente teria disputa nos pênaltis. A Conmebol aumentou a premiação com relação à Libertadores deste ano. A Libertadores, a gente passa a impressão, né, de que está num nível talvez melhor do que do ano passado, né, Fred? Acho que esse número grande de brasileiros assustou a gente muito e os brasileiros começaram a se destacar muito porque acho que principalmente o aspecto financeiro, né, nos países vizinhos ele refletiu muito nas outras equipes, na qualidade técnica. Mas este ano a gente não se assusta, por exemplo, tanto com River, com Boca, com aqueles adversários já tradicionais. No ano passado foram pedras no caminho do Atlético, né, que se classificou nas oitavas e também nas quartas. Mas acho que dá pra gente levar um nível da Libertadores um pouquinho mais elevado, talvez, do que do ano passado, né? Pode sim. E eu citaria, repetindo aqui, Estudiantes de La Plata pra mim. Fora esses times que a gente já falou aqui, lembrando que esse ano o Flamengo tá um pouco mais embaixo, o Corinthians não engrenou, o Boca não é aquele Boca de outros tempos, então eu citaria, se tivesse citar um time, fiquem de olho, é o Estudiantes de La Plata. Lembrando, né, Pedro, que também foi sorteado os confrontos, né, da Copa Sul-Americana e também um domínio brasileiro impressionante, né? Então, por exemplo, tem Inter e Colo-Colo. Colo-Colo é uma camisa tradicionalíssima. Dá pra falar que assusta? Hoje não assusta.
São Paulo pega a Universidade Católica. Fizeram até uma final de Libertadores já em 93. Hoje assusta? Não, não assusta. Quer que passe o resto aqui? A gente até falou no bloco anterior sobre alguns confrontos, né? Os tradicionais, por exemplo, o Atlético Goianiense pegando o Olímpia, né? Um confronto muito curioso. E o Atlético Goianiense hoje é um time melhor do que o Olímpia. Pois é. Né? Não tem o peso da camisa e tem uma projeção técnica muito maior. Quem talvez se deu mal no confronto é o time 100% na Sul-Americana, que é o Ceará. Venceu 6 jogos pela primeira vez na fase de grupos. Vai jogar com o Strongest. Aí joga na altitude, pode tomar um 3-0 lá e aí jogar toda a campanha pelo ralo, mas é favorito, na minha opinião. Os brasileiros são favoritos, cada um numa chave aí, a gente pode ter uma semifinal de Copa do Brasil na Sul-Americana, viu? A gente pode ter mais uma vez o que aconteceu no ano passado, 2 finais brasileiras. Foi Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, a final da Sul-Americana no ano passado, Palmeiras e Flamengo. É verdade. Todos o Super FC, destaque final do Galo, Roberto Abras. E pra dizer o seguinte, o Lélio, agora ele esqueceu de fazer o levantamento da Inglaterra, tá fazendo tá fazendo o Equador. E tem um camisa 5, já um torcedor mirigou, que esqueci o nome dele, camisa 5 lá, do Emelec, artilheiro do time, joga barbaridade. Então é Atlético contra o Emelec. E 6 horas no debate, o Lélio tá com um levantamento de comentaristas da Rádio Super, o Lélio tá no levantamento completo desse adversário do Atlético, que interessa demais, Atlético e Emelec. Lembrando que fim de junho, princípio de julho, as datas, o Atlético joga a segunda partida em casa, mas o levantamento completo do adversário do Galo